Meu nome é Vitor Hugo Bueno de Barros e esta é uma apresentação do artigo intitulado Desenvolvimento Tecnológico, Flexibilidade dos Displays Implementados nos Celulares, para a matéria de Legislação, Ética Profissional e Cidadania, lecionada pelo professor Wilson José Gonçalves, na Universidade de Mato Grosso do Sul. O artigo a ser discutido nesta apresentação trata do relato dos estudos da evolução de uma tecnologia que possibilite aumentar a flexibilidade dos displays implementados nos celulares, criando assim celulares com displays com dimensões maiores, mas com uma espessura não muito grande, de modo que ele ainda consiga caber nos bolsos. Com o passar dos anos, a tecnologia nos telefones evoluiu, partindo de telefones com botões e tela, passando por telefones flip, os quais abriam e fechavam, possibilitando ter uma tela de dimensões maiores sem ter que diminuir o espaço das teclas, e chegando na tecnologia mais avançada, os celulares com tela sensível ao toque, touch, a qual tornou obsoleto os celulares com botões e revolucionou o modo de se utilizar estes aparelhos. Portanto, a inovação está sempre presente neste mercado, e a mais atual é, utilizando as telas touch, desenvolver um aparelho que tenha um display com maiores dimensões para o usuário utilizar, sendo uma das soluções encontradas retornar ao conceito de celulares flip, mas desta vez dobrando a tela. Com relação à pesquisa, a mesma tem por objetivo relatar o desenvolvimento da tecnologia utilizada nos celulares, de modo a possibilitar a flexibilidade de seu display e a viabilidade para o público consumidor, mostrando desde protótipos até os aparelhos atuais lançados. O problema que dá direção a essa pesquisa consiste na seguinte pergunta: como inovar em relação à inflexibilidade dos displays implementados nos celulares? E para solucionar o problema da pesquisa, propôs-se 3 hipóteses para direcionar a investigação, as quais serão discutidas posteriormente, sendo elas: relançar celulares com botão e de flip, resgatando a antiga flexibilidade. Outra hipótese seria a de que não existem estudos suficientes na área para desenvolver uma tecnologia que possibilite a produção de displays flexíveis. E, por fim, aplicar as tecnologias desenvolvidas em diversas áreas de modo a produzir um celular com display flexível. Para mostrar a evolução gradativa da tecnologia utilizada nos celulares rumo à flexibilidade de seus displays, será relatado e comentado etapas e eventos pontuais de seu desenvolvimento. Em 2013, durante uma conferência de tecnologia em Las Vegas, o então vice-presidente da Samsung, Brian Berkeley, apresentou um protótipo de telefone flexível e Gregory Moon relata que, mesmo com diversas empresas trabalhando no desenvolvimento de um display flexível para os celulares, como a Samsung, os especialistas e o público em geral estavam céticos sobre o lançamento de algo funcional, tendo em vista que eram apresentados apenas protótipos, mas não acompanhados de uma data de lançamento ou detalhes técnicos dos mesmos. Entretanto, as empresas estavam trabalhando para evoluir uma importante tecnologia utilizada nos protótipos apresentados, de modo a viabilizar a flexibilidade dos celulares. Esta tecnologia era o OLED flexível. Já em 2016, com o avanço da tecnologia relacionada à flexibilidade dos celulares, Eva Ackerman destaca que o telefone flexível apresentado pela Queen's University Human Media Lab, no Canadá, não só tem uma tecnologia mais avançada, como também foram disponibilizadas ao público suas configurações, mostrando assim que a tecnologia estava cada vez mais próxima de ser viabilizada. Por fim, em fevereiro de 2020, foi realizado o lançamento de um telefone com display flexível da empresa Samsung, e Tássius Veloso aponta que este aparelho, chamado Galaxy Z Flip, não foi o primeiro a ser lançado com display flexível funcional, pois em 2018 já havia sido lançado o Royal Flex Pi, sendo este o primeiro celular com tela flexível à venda no mercado. Entretanto, tanto as dimensões do próprio telefone, o Flex Pi, quanto as dimensões de sua dobradiça demonstraram que ainda havia como evoluir, e com este raciocínio, a Samsung desenvolveu e lançou o Galaxy Z Flip, um celular que utiliza uma combinação da evolução da tecnologia OLED com uma tecnologia própria, chamada Ultra Thin Glass, diminuindo assim o tamanho de sua dobradiça,
e tornando o telefone mais viável se comparado com o FlexPai. Assim, pôde-se perceber que o desenvolvimento tecnológico possibilitou a evolução de celulares com uma flexibilidade limitada até os modelos atuais, que têm a possibilidade de serem dobrados de modo viável, sendo apresentados ao longo dos anos diversas criações de modelos que unem a flexibilidade dos displays com a tecnologia de sua época. A inflexibilidade dos displays implementados nos celulares da época foi uma limitação que direcionou o desenvolvimento tecnológico para a direção de apenas lançar celulares com dimensões que superassem os da geração anterior, para que tivessem mais funcionalidades. Portanto, ao analisar este cenário, gerou-se a pergunta que moveu as empresas de telefones da época e também deu direção à pesquisa, como dito anteriormente. Como inovar em relação à inflexibilidade dos displays implementados nos celulares? Pois, se não houvesse investimentos nesta área de pesquisa, a tendência seria de apenas continuar produzindo e lançando celulares cada vez maiores, tornando inviável para o público em algum momento devido ao seu tamanho. Para exemplificar a relação entre inflexibilidade dos displays implementados nos celulares e o desenvolvimento tecnológico, serão mostrados celulares lançados por empresas de referência nessa área de tecnologia, como Samsung e Apple, nos últimos anos, e será comparado o tamanho desses celulares ao longo dos anos. No ano de 2013 foram lançados os modelos Galaxy S4 da Samsung e iPhone 5S da Apple, com 5 e 4 polegadas, respectivamente. Já no ano de 2016, as empresas Samsung e Apple lançaram os modelos Galaxy S7 e iPhone 7, ambos com 5.5 polegadas. Por fim, no ano de 2018, as empresas lançaram os modelos Galaxy S9 e iPhone X, e dessa vez ambos tinham 5.8 polegadas, demonstrando o aumento do display em relação às gerações anteriores dessas empresas. Então, buscando soluções viáveis da problemática da pesquisa, foram selecionadas 3 hipóteses que serão discutidas e desenvolvidas durante essa apresentação e foram desenvolvidas durante o artigo. Portanto, levando em consideração o problema de como inovar em relação à inflexibilidade dos displays, chega-se à primeira hipótese, de que o problema pode ser solucionado através do relançamento de celulares flip e com botão, pois deste modo será possível trazer novamente a flexibilidade. Entretanto, em 2019, durante uma feira de eletrônicos em Berlim, a empresa Nokia apresentou um celular com formato flip clássico e com botões, o modelo Nokia 2720, na tentativa de resgatar a antiga flexibilidade dos displays. Mas pode-se perceber que este tipo de modelo de celular é uma regressão da tecnologia, pois além de não ter a tela sensível ao toque, tem displays de dimensões inferiores aos smartphones que não são flips, já disponíveis no mercado, refutando a hipótese de que o relançamento deste tipo de modelo inova no sentido de solucionar o problema da inflexibilidade dos displays. A segunda hipótese afirma que ainda não existem estudos suficientes nesta área para que seja possível desenvolver aparatos tecnológicos que possibilitem o display flexíveis. Esta hipótese se mostra incorreta, pois diversos estudos mostram um desenvolvimento na tecnologia OLED flexível para buscar a flexibilidade dos displays. Por exemplo, um artigo publicado na revista científica I3E em abril de 2004, mostrando que desde essa época, ou seja, desde 2004, já existem estudos buscando desenvolver essa tecnologia. Por fim, a terceira hipótese sugere que se deve aplicar as tecnologias desenvolvidas através de estudos em diversas áreas para que seja possível criar um celular com o display flexível. Esta hipótese se mostra como a solução mais adequada ao problema apresentado, pois, utilizando o conhecimento obtido através de outras áreas, pode-se juntar a contribuição dessas áreas para criar as telas flexíveis e implementar elas nos celulares. Após a escolha da hipótese, nos leva aos resultados obtidos. E os resultados obtidos após analisar o banco de dados mostram uma evolução no display flexível implementado nesses celulares, limitando a pesquisa entre janeiro de 2013, ano que foi lançado um dos primeiros protótipos de celular flexível, e fevereiro de 2020,
quando foi lançado um dos telefones flexíveis viáveis da mais nova geração, pôde-se perceber que a flexibilidade implementada nesses celulares já está num nível de viabilidade que já é possível a produção desses celulares em larga escala para vender no mercado. Com relação ao tema escolhido para essa pesquisa, o qual foi escolhido desenvolvimento tecnológico apresentado anteriormente, Andrew Heisman, em 2019, relata que foi necessário superar diversos empecilhos para que fosse possível implementar um display funcional nos celulares. Entre esses empecilhos estão que os fabricantes tiveram que desenvolver telas de polímeros flexíveis para dobrar a tela do celular, um novo circuito interno, pois o atual, alimentado por baterias de íons de lítio, pode pegar fogo se forem flexionados, e as capas de telefone, os quais eram feitas de alumínio e plástico, são tecnicamente flexíveis, mas se rompem após algumas dobras. As outras passagens, as quais foram escritas antes dos primeiros celulares flexíveis serem lançados, especulam sobre as maiores reclamações que o público irá fazer sobre essa nova tecnologia. Entre elas seria a tela de plástico, a qual irá arranhar, pois não será feita de um vidro. As dobradiças serão sérios pontos fracos destes telefones, porque seriam feitas principalmente de plástico e metais leves, e o próprio OLED seria um problema, porque ele sofreria desgaste ao longo do tempo. Portanto, mesmo que já seja possível implementar um display flexível, essa tecnologia ainda apresenta desvantagens, sendo necessário um aprimoramento desta tecnologia nas próximas gerações. Conforme relatado ao longo da pesquisa, em especial no tópico de resultados, pôde-se perceber que foi possível desenvolver um display flexível e implementá-lo nos celulares. Entretanto, devido a esta tecnologia ainda ser nova, os celulares lançados têm um preço acima da média, comparando com os celulares não flexíveis. E eles também têm fragilidades físicas, que os colocam em desvantagem quando comparados aos aparelhos não flexíveis da mesma geração que eles. Por fim, a pesquisa tinha por objetivo relatar o desenvolvimento tecnológico para a criação dos telefones celulares funcionais com displays flexíveis. Portanto, pode-se dizer que o objetivo foi alcançado, pois foram mostrados e comentados os lançamentos dos primeiros protótipos em 2013, alguns pontos do desenvolvimento desta tecnologia empregada neles e, por fim, o lançamento dos celulares flexíveis, disponíveis no mercado até fevereiro de 2020. Portanto, por fim, o modo de inovar em relação à inflexibilidade dos displays implementados nos celulares, o qual responde o problema que gerou o artigo, a problemática que o artigo buscou responder, é justamente, conforme dito ao longo do artigo e dessa apresentação, seria desenvolver e apresentar protótipos de modelos flexíveis, pois, após o contato do público e da mídia especializada com esses modelos, inicialmente vai gerar um ceticismo se esses modelos vão realmente ser lançados ou não, mas outras empresas podem ser incentivadas e lançando seus próprios protótipos com outras tecnologias, como no caso da tecnologia utilizando um celular flexível com 3D, e seria fomentar mais essa tecnologia, esse desenvolvimento nessa área, de modo a atingir um lançamento oficial de um celular com display flexível que fosse funcional e viável na sociedade atual.